sua Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 1, e nós vamos ler, o início do capítulo, e aí a gente vai se aprofundar aí na leitura bíblica, no nome de Jesus. Filipenses, capítulo 1, verso 1 diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho meu coração, pois quer nas correntes, quer me prendem, quer defendendo ou confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Gente, Paulo começa a carta aos Filipenses e a gente precisa aqui relembrar que Paulo está escrevendo uma carta aos seus amigos, né? Nós podemos chamar a carta aos Filipenses da carta da amizade. E essa carta, ela tem como objetivo, né, é, falar sobre aquilo que Paulo queria falar para os seus amigos, né? Apesar deles serem ovelhas, serem pastoreados pelo Paulo, ele escreve como amigos, mas também ele tinha como objetivo reconhecer aquilo que ele via por parte dos irmãos, que era o amor e o cuidado para com ele em todo momento. A carta aos Filipenses é uma carta incrível, né, escrita por Paulo na prisão. Paulo não escreve a carta na casa dele, no conforto dele, Paulo escreve em meio à prisão. Esse Paulo, nós aprendemos na última aula que ele esteve na cidade de Filipos, né, e ele começa a igreja, né, convertendo alguns que eram ali da cidade, como Lídia, como adivinhadora, como também o carcereiro e a sua família, e aos poucos aquela igreja vai crescendo. Então Paulo vai embora, faz as suas viagens, e 10 anos depois, Paulo, ele escreve essa carta, provavelmente sendo enviada por Epafrodito, né, que o visita na prisão. Mas ele começa falando Paulo e Timóteo. Interessante porque Paulo tinha uma característica muito específica nas suas cartas, né? Ele sempre fazia questão de colocar Paulo, apóstolo, né? Ele defendia o seu apostolado a partir da sua própria carta. Mas nessa carta ele não faz isso. E aí uma das coisas que eu sempre ensino para todas as pessoas que estão, né, me ouvindo é que uma das formas mais fáceis de a gente aprender a Bíblia é fazendo perguntas para a própria Bíblia. E a primeira pergunta que a gente pode fazer é por que Paulo aqui não começa como nas outras cartas, como por exemplo a carta aos Coríntios, né, que ele fala que ele é um apóstolo, né? Por que ele não faz isso? Porque Paulo não tinha problema nenhum em defender o seu apostolado com a igreja de Filipos, né? Porque eles reconheciam a sua liderança, eles eram amigos de Paulo, eram companheiros de Paulo, então Paulo não tinha necessidade de defender. E aí talvez alguns possam perguntar, mas por que ele põe Timóteo aí? Timóteo, né? Nem Timóteo, Timóteo. É porque ele era autor? Não. Era por causa do carinho que Paulo tinha por Timóteo, mas também porque Paulo sabia que a igreja de Filipos era uma igreja que tinha um carinho muito grande por Timóteo. Então ele faz questão de escrever,
né? Mas Timóteo não era o autor de Filipenses. Então, interessante perceber, né, que o apóstolo Paulo tem esse cuidado de colocar Timóteo aí, né, como um companheiro, como um amigo mesmo, mas também como uma pessoa que ele reconhecia como a igreja de Filipos tinha um carinho especial por ele, e o próprio texto, né, a própria carta de Filipenses diz isso, né? Então a gente pode entender isso. Nós já aprendemos na última aula que Paulo, ele faz questão de colocar, né, Paulo, né? E por que ele faz isso? Porque era comum naquela época, né, que os autores das cartas eles abriam as cartas colocando no título o seu próprio nome. Isso significava automaticamente que ele era o autor da carta. Então, naquela época, não existia, né, aquela ideia de uma capa e aí coloca o nome. Na própria carta redigida, o autor, a comprovação que ele era o autor é quando ele colocava o nome dele abrindo a carta. E Paulo faz isso, né? E aí depois ele coloca aqui, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, né? Paulo faz questão de colocar essa expressão servos de Cristo, justamente por quê? Porque é a maneira que ele queria ser conhecido, mas também a forma que ele apresentava para os seus amigos, como realmente ele entendia que ele deveria ser apresentado como um servo. A palavra servo no grego é a palavra doulos, que tem o mesmo significado de escravo, né? É como se ele estivesse dizendo Paulo e Timóteo, escravo de Cristo. Essa é a melhor tradução do texto original. E a palavra escravo dá a ideia de alguém que tem um dono. Então ele está dizendo: eu sou alguém que tem como dono o Senhor, né? Ele é quem manda na minha vida. Então Paulo e Timóteo, né, eram escravos de Cristo Jesus. Eram, né, alguém quem governava Paulo e Timóteo era Jesus. Era isso que Paulo está aqui se apresentando. Interessante porque e aí a gente pode aqui perceber que se Paulo aqui tinha uma carta onde ele era mais natural, onde ele era mais espontâneo, onde ele era mais ele, e ele aqui se apresenta exatamente para esse público que ele tinha como o público que mais ele tinha liberdade, ele está falando exatamente como ele sempre quis e sempre procurou ser visto como servo de Cristo, né? E isso para a gente é uma inspiração, né, gente? Como que a preocupação do apóstolo Paulo era essa, de ser conhecido como alguém que era escravo. E aí depois ele diz: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. E eu estou fazendo questão de ler versículo por versículo nesse primeiro momento, porque é muito interessante esse início aqui. Paulo, ele faz algo bem interessante aqui, porque ele vai falar a todos os santos, e é importante a gente entender que a palavra santo aqui não se refere a pessoas perfeitas, mas pessoas que foram santificadas por causa de Cristo. Por isso, santos em Cristo. Ou seja, todos da igreja de Filipos que um dia entregaram a vida para Jesus, se tornaram partes, né, dessa igreja invisível, desse corpo de Cristo, e agora são chamados por Paulo e considerados por Deus santos. E é exatamente como Deus nos vê depois do novo nascimento. Deus olha para a gente e ele vê, por causa de Cristo, a santidade dele em nós, e por isso nós somos aceitos. Nós nos tornamos aceitos por Deus como filhos dele, porque Deus olha para a gente e vê o seu filho que era perfeito. Por isso nós somos chamados também de santos. Não santos no sentido de não errar, mas santos por causa de Cristo. E aí ele vai falar em Filipos. Interessante, né? Hoje à tarde mesmo eu estava compartilhando com os irmãos da igreja como
essa realidade, né, entre pessoas santas que vivem em uma cidade, né? Então, Filipos era uma cidade comum, uma província romana, né? Que as pessoas ali viviam e não temiam a Deus, exceto Lídia, né, que o texto fala, mas Paulo está dizendo que esses santos vivem na cidade, né? Parece-me muito com aquele texto que Jesus dizia, né? Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus disse, né, que estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Então, Paulo está falando desses servos, desses santos que estão em Filipos. E agora perceba algo interessante. Ele vai falar sobre bispos e diáconos. É a primeira vez que a gente encontra na carta de Filipenses, ou até mesmo em algumas cartas anteriores, essas nomenclaturas. Perceba que, então, claramente a gente pode ver aí que essa igreja já estava organizada. Não era uma igreja que estava começando. Obviamente, a gente está falando, né? Quem teve na última aula viu que Paulo esteve há 10 anos atrás. Então, 10 anos depois, Paulo escreve essa carta, né? E claramente, a partir dessa definição, a gente pode perceber que era uma igreja que já tinha uma organização, porque ele manda uma carta e ele escreve e diz, né, em todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, né? Então, perceba essa divisão aí nessa igreja que já tinha uma certa organização. E aí ele pôs, a vocês graça e paz da parte de Deus, né? E aí Paulo, ele demonstra claramente, se apresenta aí para todos nós, como ele sempre apresenta, né? Falando sobre a graça e a paz da parte de Deus. O verso 3, Paulo começa então a fazer as suas ações de graça. E agora ele diz: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. O apóstolo Paulo, então, agora, ele está aqui reconhecendo, né, e declarando a sua gratidão a Deus pelaquilo que aqueles irmãos daquela cidade fizeram por ele, não só agora na prisão, mas em todo o tempo no seu ministério. Paulo chega a falar, né, se eu não me engano, no capítulo 4, que entre as igrejas, a igreja de Filipenses foi a única que cooperou com ele. Então, Paulo tinha uma gratidão muito grande por esses irmãos que sempre estiveram com ele e ajudando. Ele, inclusive, fala que ele está convencido de que quem começou a boa obra, verso 6, em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, toda hora Paulo está ensinando, né? E agora ele já vai começar a falar sobre, depois desse início, agradecendo a cooperação, ele vai, inclusive, falar que ele está certo de que quem começou a boa obra vai terminar. Por que ele está falando isso, pastor? Será por que Paulo está se referindo e dizendo que aquele que começou a boa obra há de terminar, né? Ou seja, ele reconhece que aqueles irmãos, eles são generosos, são abençoados, são bênção, mas ele também diz que aquele que começou, ou seja, existem coisas ainda que vocês precisam ser trabalhadas e aprimoradas por Deus. E ele diz que ele está certo de que isso vai acontecer. Por quê? Porque ele diz, né? Estou convencido, verso 6, que quem começou a boa obra, aquele que começou a boa obra em vocês, né, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual é o dia de Cristo Jesus? A volta de Jesus. Então, Paulo está dizendo assim, né? Eu sei que quem começou a trabalhar, tratar com você, mudar a vida de vocês, vai continuar fazendo isso. E olha que lindo, né? Qual é a certeza de que nós seremos transformados por Deus? A certeza não está em nós, mas está nele. Por isso, Paulo tem tanta convicção ao falar isso, porque ele diz: eu sei que quem começou?
a obra? Cristo. Cristo começou a obra de transformação e santificação na vida de cada um. E agora o verso 7 diz: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer nas defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participaram comigo da graça de Deus. Paulo então está dizendo que ele percebe claramente que esses irmãos, eles estavam nesse processo de transformação. Por quê? Porque em todo momento eles estiveram junto com ele nessa caminhada. Queridos, a gente precisa aqui ter a compreensão de que tudo que Paulo está falando, ele não está falando só da parte teórica, né, ou até mesmo a partir daquele entendimento. Ele percebe a partir da vida daqueles irmãos que a ação deles de cooperar e de se submeter a esse processo de transformação é um sinal claro de que Deus está transformando eles. E aí ele diz: Deus é minha testemunha, né? Agora ele vai falar sobre a saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo, né? Na última aula, a gente falou, né, como o texto bíblico mostra claramente esse vínculo e essa afeição que o apóstolo Paulo tinha com essa igreja. E agora esse verso agora está falando claramente que ele tinha saudade de estar ali junto com os irmãos. Não há certeza de que Paulo tenha conseguido ir, depois da prisão de Roma, visitar essa igreja. Mas há uma certeza de que Paulo ele não visitou somente quando o texto de Atos 16 diz, né? Nós lemos aqui vários outros textos que Paulo esteve na cidade de Filipos, né? Mas aqui nesse texto, posteriormente, não há certeza quanto a isso. Mas há uma certeza do carinho que Paulo tinha. Agora, ele vai falar: esta é a minha oração, né? Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e com toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, frutos que vêm por meio de Cristo Jesus, para a glória de Deus. Espera só um pouquinho, gente. Pessoal, tá todo mundo me vendo? Confirma aí, dá um joinha se está todo mundo me vendo, me ouvindo bem, né? Se caso cair ou o som ficar ruim, a imagem, vocês mandam aí no chat aí para a gente poder, que eu vou falando, né? E vou falando sem parar e às vezes nem sei se tá todo mundo me ouvindo, né? Aí o verso 12, vamos pular para o 12 já, né? O verso 12 do capítulo 1, nós vamos agora chegar no ponto onde Paulo agora começa a falar mais coisas aqui. E a gente vai destrinchando. Dos versos 12 a 19, Paulo escreve que estava preso, mas essa prisão, Paulo está dizendo que tudo isso que acontece com ele é para o progresso do evangelho, né? Isso aconteceu, né, porque os guardas ouviram o evangelho e também porque a igreja de Roma se aqueceu por causa da prisão de Paulo. E porque Paulo na prisão pôde escrever cartas para as várias igrejas. Então, olha que interessante, né? Quando o verso 12 tem tantas coisas contidas no verso 12 que a gente aqui até se surpreende com tamanha informação. Paulo está dizendo que ele foi preso e que os irmãos, ele está falando isso justamente porque ele sabia que muitos irmãos tinham ficado tristes porque ele estava preso, né? Havia uma expectativa de que Paulo voltasse para a cidade de Filipos, havia uma expectativa que Paulo pudesse ir lá e mais uma vez cooperar com eles, mas isso não acontece. E também, né, gente, vamos ser sinceros, quando a gente vê uma pessoa presa, o primeiro sentimento que a gente tem é de indignação, uma pessoa presa injustamente, né? E é exatamente isso que a igreja de Filipos estava sentindo. E Paulo
né, como esse pastor, como esse homem de Deus, ele diz, gente, não vamos ficar triste, não, vamos ficar bem, porque tudo isso que me aconteceu tem servido para o progresso do evangelho, né? E aí eu acabei de dizer, né, como que isso aconteceu? Paulo pregou para os guardas, porque os guardas ficavam presos, né? As pernas de Paulo eram presas junto com outro soldado. Imagina, Samela, como que Paulo pregava o evangelho 24 horas para os soldados, né? Não tinha nem como o cara não converter, né? Era um evangelismo ali toda hora, né? Imagina ser evangelizado pelo apóstolo Paulo, né? Não tinha gente converter, não. Ou convertia, né? Não parava de falar, né? E, além disso, o que aconteceu? A igreja de Roma, que era uma igreja mais aguinha com açúcar, agora começa a ficar mais fervorosa, porque percebe que Paulo, mesmo preso, estava pregando. Olha para você ver. Então, a prisão não fez com que Paulo se calasse. E, além de tudo isso, a gente sabe que Paulo teve a condição de escrever. Se ele tivesse viajando, ele com certeza não teria tempo para escrever. Mas Deus, em sua infinita soberania, né, permitiu que Paulo ficasse preso e fez com que ele, então, pudesse escrever cartas às igrejas, como inclusive essa carta de Filipenses que a gente tem aqui, né? Como resultado, verso 13 do capítulo 1, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo, né? Aí confirmando o que eu acabei de falar para vocês. E os irmãos... Hã? Sandra te respondeu no chat, falou converter nem que fosse pelo cansaço. Exatamente, converter nem que fosse pelo cansaço, né, Sandra? E aí ele fala, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão. Perceba aí que ele está falando da igreja de Roma. Estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Né? Você que está anotando aí, então Paulo está falando da igreja de Roma. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Esses fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo seja pregado e por isso me alegro. A gente precisa aqui interpretar bem esse texto, porque parece que Paulo aceita que Cristo esteja pregando de uma forma errada. E, na verdade, se você ler depois a carta, você vai ver que Paulo confronta um evangelho, tanto é que o capítulo 2 fala isso, né? Para a gente não pregar por ambição egoísta ou por vaidade, né? Ele não concorda com isso, mas o que ele está querendo dizer aqui, e a gente precisa interpretar bem, é que ele está dizendo que é, Cristo está sendo pregado de qualquer forma, mesmo que as pessoas que estão fazendo e falando estão fazendo da forma errada, né? E é engraçado porque isso acontece até hoje, né? Tem pessoas que estão pregando Cristo com motivações erradas, de forma errada, né? E isso está errado. Porém, nós precisamos de reconhecer que ainda assim tem pessoas que se convertem em meio a pessoas que estão ensinando um falso evangelho, né, pregando um Cristo que não é verdadeiro, tem gente convertendo. Então, a gente nunca pode aqui dizer que pessoas que estão ouvindo falar de Jesus com motivações erradas, não tenham pessoas naquele lugar que não sejam convertidas, que não sejam salvas por causa disso, né? Eu já vi muita gente rotulando algumas igrejas e dizendo que igreja tal, não tem ninguém que é convertido. Isso não é verdade. Aqui, esse texto aqui está falando exatamente o contrário, né? Que apesar das motivações serem erradas, né, Cristo está sendo pregado e tem gente convertendo, né? É claro que depois o conhecimento vai vindo e as pessoas acabam se libertando disso, porém, nós não podemos dizer que Cristo ali não está sendo anunciado e Jesus não está sendo, alcançando corações. Agora, o texto vai para uma parte
que é muito interessante, que é o verso 20, né? Ele vai falar: aguardo ansiosamente, capítulo 1, verso 20. Ansiosamente espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, toda a determinação de sempre, também agora em Cristo Jesus, será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aí é um dos textos mais lindos da Bíblia, diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei mais o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Gente, a gente precisa aqui entender bem esse texto. O apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui para todos nós que aqui a gente não pode interpretar esse texto como se Paulo estivesse aqui doido para morrer, né? Ou até mesmo se vitimizando, ou até mesmo chamando para si a morte, né? Ele está dizendo, porque a compreensão que Paulo aqui chega na caminhada dele do Evangelho é de que ele já morreu para esse mundo. Então, viver para Deus agora, ou seja, se ele morrer fisicamente, na verdade, não vai fazer muita diferença para ele, porque ele já vive esse estado aqui. Então, é isso que ele está dizendo. Para mim, o morrer é lucro, ou seja, eu já vou viver na glória o que eu já estou vivendo aqui na terra, só que de forma plena, né? Então é isso que ele está querendo dizer. Porém, a consciência dele, né? E aí ele aqui imagina isso que ele está passando aqui, porque nós estamos falando de um relato onde Paulo está na prisão. Perceba que ele está preso e agora ele vai deixar claro para a gente, e principalmente para os irmãos da igreja de Filipos, que ele queria vê-los, porque ele diz, né, eu queria estar com Cristo, mas eu sei que eu preciso estar com vocês. Então, perceba claramente esse cuidado que o apóstolo Paulo está tendo aqui em dizer, né, a respeito da preocupação que ele tinha de estar. O verso 24 diz: contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. A consciência que Paulo tinha que ele não ia morrer naquela hora é absurda. É assim um negócio surreal. Porque ele está dizendo aqui que ele não vai morrer, porque ele sabia que ele precisava ainda de cumprir uma missão, que ele precisava ainda de estar com os irmãos, né? A gente não tem a certeza de que ele esteve com os irmãos depois, mas o fato é que a consciência dele de que ele não ia morrer naquele momento era um fato. Tanto é que ele escreve isso, né? Então, olha o verso 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho. Então, apesar dele ter a certeza de que ele não ia morrer, ele está dizendo, olha, gente, independente do que aconteça comigo, continue seguindo a carreira cristã, a caminhada cristã, e não parem de caminhar e não parem de caminhar com Cristo, né? Então, eu queria que não dá para a gente falar versículo por versículo, né? Mas eu estou tentando aqui assim esgotar o máximo para vocês o texto. E eu tomara que não esteja sendo muito cansativo, porque eu falando, vocês ouvindo, né? É, e realmente pode ser isso, mas a minha intenção realmente é dar um estudo bíblico, né? Se fosse uma pregação, a gente faria isso na igreja,
né? Para quem é de Lagoinha, em Patinga, né, ouve isso, né, no domingo, né? Mas, mas o fato é que a gente está aqui estudando. Bom, vamos para o capítulo 2 e a gente entra agora em uma parte sensacional que é sobre a humildade cristã. Qual que é... A gente precisa entender que a carta, ela, às vezes a gente tem uma ideia, né? Eu não sei se você tem essa ideia, de que a carta ela foi escrita, ela foi escrita, mas os assuntos são diversos. Não existe um único assunto na carta, né? Então é uma carta que tem vários assuntos. Então, muitas vezes no mesmo capítulo Paulo trata sobre vários assuntos, mas a gente tem aqui no capítulo 2 um assunto principal. E é importante a gente ler o capítulo 2 tendo como consciência que esse assunto é o assunto do capítulo 2, que é sobre a unidade. Então, tudo que a gente for falar aqui sobre esse texto, qual que é o assunto mais importante? A unidade. Então, eu queria que agora vocês participassem um pouquinho, né, para a gente dinamizar um pouquinho. Vamos tentar encontrar aqui no capítulo 2 textos, né, versículos, e aí você pode citar aí, que tenham a ver com a unidade. Então, eu queria que vocês aí pegassem a Bíblia, né, como é estudo bíblico, né, pegassem a Bíblia e tentassem encontrar no capítulo 2 todinho, vale até o verso 30, assunto, textos, versículos, e você vai colocar aí verso 1, verso 2, né? Esse agora eu não vou dar nenhuma dica. Vocês é que vão ter que fazer a pesquisa aí, né? Tô vendo aí que a Maria colocou o verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, né? O verso 1, né, a Lidiane. Vou pedir para a pastora Nayara ler aqui para mim, enquanto eu vou beber uma água, os versos que o pessoal está citando. Vem cá, pô, me ajude aí. E aí a gente vai, ela vai lendo aqui, vai participando do chat aí, rapidinho. É, qual... Me dá aqui um pouco. Me dá aqui. Por favor. Isso. Obrigada. Então, capítulo 2, verso 4, fala assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 1: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição, compaixão. Desculpa, gente. Versículo 3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. É isso mesmo. Todo mundo comentando aí. Versículo 2, já lemos. O 3 foi esse que lemos agora. Aí tem o 5. Emanuele falou do 12. Vou chegar lá no 12. O 5 fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Versículo 12 agora. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Versículo 5, Edith. Deixa eu ver se a gente já leu. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Isso mesmo. Amém? Todo mundo participou? Samila. É 2,9 ou é 29, Samila? É 29, né? Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria. E honrem homens como este. Maria falou do verso 20.
Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Versículo 21, Thaís, fala assim: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. O 21 e o 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Uau! Alguém mais quer participar aí? Enviar a contribuição aí nos versículos finais. Vocês observaram mais alguma coisa? 24. Confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Substituição aí, gente. Gente, vamos lá. Então, o capítulo 2 vai falar sobre unidade, e eu gostei de ver que vocês participaram até aí. Eu estava descansando minha voz um pouquinho, mas eu estava ouvindo a Nayara, a pastora, ler para vocês aí alguns textos que testemunham, né, exatamente essa ideia de unidade. Agora, gente, eu, eu, eu confesso para vocês que esse capítulo 2 ele assim, ele tem um lugar especial no meu coração, tá? Deixa eu confessar para vocês assim que ele tem um lugar especial no meu coração, porque ele é um capítulo muito lindo e o apóstolo Paulo, ele é muito feliz e muito iluminado pelo Espírito Santo quando ele escreve esse capítulo 2, né? E ele fala assim, ele começa falando assim, né? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. É, perceba que há muitas coisas aqui que nesses primeiros versículos já ficam evidentes. A primeira coisa que fica evidente é que, apesar dessa igreja ser uma igreja incrível, generosa, abençoadora, ela tinha também coisas a ser tratadas e melhoradas. Se não fosse assim, Paulo não estaria falando sobre a necessidade da unidade. E ele não está falando isso porque o assunto de unidade precisa ser lembrado sempre. Ele está falando isso porque ele realmente via, a partir do que Epafrodito tinha dito para ele, que haviam problemas de relacionamento naquela igreja. E aí ele começa dizendo que, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação. Então, se vocês, e aí ele não está aqui questionando se, mas ele está afirmando, se por vocês estarem unidos, estarem em Cristo, ou seja, se vocês estão linkados a Cristo, automaticamente vocês vão ter, né, motivação, vocês terão amor, vocês terão comunhão no Espírito Santo, profunda afeição e compaixão. E aqui já entra, aqui o pastor fica doido para pregar, né? Eu estou tentando dar sua aula aqui nem pregar, né? Mas aqui fica um negócio muito evidente, né? Como que o apóstolo Paulo aqui, ele está falando que tudo isso acontece porque tem Cristo, né? Então, muitas vezes a gente tem aquela ideia de que o assunto que é a unidade ou até mesmo o amor, a comunhão e tudo mais, parte da gente mesmo, mas não parte, parte
da nossa experiência com Cristo, do novo nascimento. Sem novo nascimento, não há como viver plenamente isso, né? Paulo está falando isso, os estimulando, dizendo assim, gente, ó, vocês têm uma matriz que dá a vocês uma condição de viver a unidade que Deus deseja que vocês tenham entre vocês, né? E ele está dizendo, né, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, agora ele está dizendo, completem a minha alegria. Então ele está dizendo, vocês já me dão alegria. Ele já disse isso nos primeiros versículos, né? Que ele é muito feliz, muito grato por aquela igreja, mas ele está dizendo, agora vocês completem, continuem e completem essa alegria. E como é que ele pode completar, a igreja de Filipenses pode completar? Desenvolvendo a unidade, né? Desenvolvendo a unidade. E agora ele vai falar, né? Não façam por ambição egoísta. Perceba Paulo confrontando o que eu disse para vocês lá naquela hora que ele fala sobre a pregação, que tem pessoas que pregam com motivações falsas, né? Ele vai falar, não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Então, curioso, porque se ele está tocando, a gente precisa sempre enxergar isso. Se ele está tocando nesse assunto, é porque com certeza existiam pessoas ali que estavam dentro da igreja, né? Mas que eram nascidas de novo, né? Convertidas, mas que infelizmente tinham de forma muito evidente a ambição e a vaidade presente nos seus relacionamentos. E agora ele vai falar, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo, né? A pastora Nayara está colocando aí, se vocês tiverem perguntas, vocês podem também colocar aí no chat de perguntas também, tá? Cada um cuide, verso 4, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí aqui, já para mim, cabe uma boa pergunta para o texto, né? Vamos lembrar a premissa que a gente sempre trabalha aqui, né? Para a gente estudar o texto, a melhor forma de estudar o texto é fazer pergunta para o texto. E qual é a pergunta aqui que a gente pode colocar no verso 4, né? E é assim, se nós fôssemos olhar para essa forma que Paulo está aqui colocando, né? Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente. Cada um considere não somente seus interesses, mas também. E a gente poderia perguntar assim: a pergunta que a gente poderia colocar é que quem consegue viver isso? Quem consegue ter relacionamentos nesse nível que você está dizendo aí, Paulo? Alguém poderia perguntar da igreja: você tá falando de uma utopia. Aqui o texto não fala, eu estou aqui, né, conjecturando aqui uma pergunta a partir, ou um pensamento a partir daquilo que Paulo pede para os irmãos viverem, e que com certeza aqueles irmãos daquela igreja não estavam vivendo. Aí ele vai, e é como se ele estivesse respondendo a minha pergunta, ou um pensamento que aquela igreja está tendo, né? Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, agora ele vai apresentar um modelo de Cristo, como Cristo tinha uma atitude correta em relação aos seus relacionamentos e como é que ele conseguiu viver isso. Porque quando a gente olha, por exemplo, vamos sair um pouquinho desse texto, como que ele conseguia se relacionar com Judas, né, que ele sabia que ia vendê-lo, Pedro que sabia trair, os discípulos que iam abandonar, como que ele conseguiu? E aí Paulo aqui nos responde, né? Agora, a gente precisa entender aqui, porque a gente pode cair no mesmo problema que eu levantei aqui como uma pergunta, né? Ah, mas Cristo era Deus. A gente está falando de um Cristo também homem, que sentia, que sofria,
que chorava, que chegou a chorar sangue de tamanha dor, né? Então a gente tem que entender esse Cristo homem também, né? Porque se nós anularmos o Jesus humano, nós estamos desconsiderando a encarnação de Jesus. E aí é um problema sério, né? Se a gente esquecer disso. Então, agora, Paulo está falando, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então, que vocês vivam, em outras palavras, que vocês vivam os relacionamentos, que vocês vivam a unidade como Cristo fez. E a gente não pode ler esse texto, apesar dele ser bonito demais, como se a gente estivesse falando somente de Jesus e se esquecendo que isso é um modelo para nós nos nossos relacionamentos, né? Eu confesso para você que eu preguei esse texto, a parte que eu mais gostei da pregação foi nessa hora aqui, né? Que é, para mim, assim, como que Cristo, ele consegue. E aí, assim, como é uma atitude modelo, igual a oração do Pai Nosso, a gente tem como um modelo para ser seguido. Então, qual é o modelo que Paulo apresenta para bons relacionamentos? Cristo, né? E o que ele faz ali, né? É curioso porque é, esse alguns comentaristas bíblicos dizem que esse esse texto aqui, né, é um cântico. Eles dizem que isso era um cântico que era feito entre a igreja primitiva, onde eles cantavam essa exposição que Paulo está dizendo aqui, né? E eu estava até vendo um, um irmão comentando que esse cântico nos dá a ideia de que, se isso é verdade, eu acredito que seja, a igreja primitiva já tinha composto próprios cânticos, né, nesse início de igreja, né? Então eles não cantavam só os salmos, né? Já haviam cânticos que eles estavam fazendo nesse início de igreja. Agora vamos analisar esse capítulo 2 do verso 2 a 11. Eu acho que vale muito a pena a gente poder analisar esse texto aqui, porque isso é tremendo. O verso, deixa eu só voltar aqui para mim rapidinho, deixa eu só chegar a ele aqui. Então, o verso 6 a 8 celebra como Cristo se humilhou em favor dos outros, né? Porque ele se torna homem, ele não considerou uma questão de aproveitar-se para, para obter vantagem igual a Deus, né? Então, Cristo aqui diz, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, né? Então, ele não aproveitou de que ele era homem, mas ele era Deus também, né? E por isso aproveitou disso nas suas relações, né? E isso é um modelo perfeito de relacionamento, né? De novo, né? A Emanuele até riu, né? Falando, né? O pastor, eu não estou conseguindo me segurar aqui para não pregar para vocês, né? Eu estou doido aqui já para pregar, né? Mas como que, se a gente for fazer uma analogia rapidinha aí, vou fazer uma licença, não é poética, não, uma licença de sermão aqui no estudo, né? É, se a gente for pensar, né? Uma das coisas mais difíceis nos relacionamentos é a gente não aproveitar do lugar que a gente ocupa para para aproveitar disso na nossa relação, né? Então, um exemplo, né? A mãe ou o pai sobre o filho, né? Que exerce autoridade, e aí um exemplo errado que às vezes a gente vê um pai corrigindo de forma exagerada um filho, né? Uma correção que seja com ofensas ou com uma agressão, né? Como que essa é uma relação complicada, porque ele está aproveitando de que ele é uma pessoa mais forte, uma pessoa maior,
e ali ele exerce um domínio e usa disso. Ou às vezes até vamos falar de uma relação de dependência emocional, onde uma pessoa ela se relaciona com outro, onde aquela outra pessoa tem uma certa dependência e a gente usa e aproveita disso. O que que Cristo fez? Cristo não aproveitou que ele era Deus para usar isso para ganhar vantagem nos seus relacionamentos. É isso que o texto está falando. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se, ou seja, eu não vou aproveitar de quem eu sou, né? E ele se torna o que? Servo, né? Então, ao invés dele ser servido, ele se torna servo. Por que que ele faz isso? Porque ele entende, gente, isso é incrível. Ele entende que nessa relação perfeita, ou perfeita não, sim, perfeita, mas dessa forma de se relacionar como Deus quer, quem está se relacionando com o outro não usa de vantagem e nem também aproveita disso. Pelo contrário, ele entende o seu lugar, ele entende quem ele é e ele se torna o quê? Servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, quando ele, né, João capítulo 1, verso 1, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo deixa o lugar confortável de ser Deus para se tornar homem e habitar entre nós e estar debaixo dos mesmos limites. Ele poderia, né, como Deus, ultrapassar uma parede, mas ele se limita para não viver isso. Ele poderia também usar dos seus atributos para ler a mente das pessoas. Imagina, eu sei que você está pensando aí, você está, né? É verdade que tem textos lá que ele fala do que os discípulos, mas o texto deixa claro que ele percebe o ambiente, ele vê aquilo ali, mas ele não usa disso, né? Imagina na relação com a mãe dele, né? Como se existe, inclusive, alguns vídeos que são para mim hereges da infância de Jesus, que Jesus ele sabia o que a mãe dele estava pensando, né? Não, pelo contrário, o texto aqui que nós estamos lendo diz o contrário, que ele se esvazia para que a relação entre ele e as pessoas seja uma relação saudável. E agora sim, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de Cristo, morte de cruz. Agora, gente, o verso 9, o verso 10 e o verso 11 é perfeito para um modelo de uma relação saudável. Olha o que ele vai falar aqui. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então ele está dizendo aqui que Cristo, que é um modelo para a gente de relacionamento, teve quem que o exaltou? Deus. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, né? Para que o nome de Jesus, para que o nome dele se dobre todo o joelho. Ou seja, nessa relação, nesse modelo de unidade, quem deve ser, quem deve exaltar não é você, mas o próprio Deus, né? Deus o exaltou sobremaneira. E agora o verso 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, né? Ou seja, todo relacionamento, se não tiver como base a glória de Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ai, 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 tá. Minha língua tá coçando aqui para pregar. Meu Deus do céu. Ô vontade de pregar aqui. Você já pregou. A minha professora aqui do lado não tá deixando, não. Ela tá aqui toda hora falando, não, não, não. Você já pregou. Dizendo a ela que eu já preguei aqui, né?
todo relacionamento tem como base a glória de Deus. É isso que Paulo está falando. Então, e aí ele olha como modelo. E gente, é bom que a gente entenda que nesse modelo perfeito, né, nós temos o quê? Um padrão. Então, Paulo está dizendo assim: vocês têm um padrão. E o padrão não sou eu. O padrão é Cristo. Né? O padrão é Cristo. Agora ele vai falar. E qual é a consequência disso? Verso 12. Assim, meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham a ação de vocês, a salvação de vocês em prática, né, em ação, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua tanto querer quanto realizar. Ô, gente, eu, eu, eu tenho que correr aqui, mas não tem como a gente passar aqui rápido sobre isso, né? Ele está falando sobre o desenvolvimento da salvação. Ele não está aqui questionando e dizendo que aqueles irmãos que não vivem ou que precisam desenvolver a unidade não serão salvos. Ele está dizendo, olha, que vocês desenvolvam, estiquem a salvação de vocês. Em outras palavras, é isso, né? Desenvolva a salvação de vocês. E aí ele diz, quem vai ajudar isso vocês? Deus. Deus vai efetuar tanto querer quanto realizar, né? E aí ele vai falar, né? Agora ele vai falar de forma prática. Façam tudo sem murmuração, sem discussão, né? E agora ele fala, para quê? Para que vocês tornem-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus. Tudo isso é para a glória de Deus, como ele deu lá no exemplo de Jesus, né? Agora o verso 19, ele diz, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente. Perceba aqui que Timóteo com certeza esteve na prisão com Paulo, porque Paulo está aqui citando ele, né? Ele está dizendo, olha, eu desejo brevemente enviar Timóteo para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele. Tá vendo como que... Lembra que eu falei no início aqui, para quem estava no início falando, que Paulo ele escreve e coloca Timóteo junto com ele, porque essa igreja tinha um carinho muito grande. E aqui fica evidente: não tem ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. De novo, parece que ele está repetindo o versículo, o capítulo 2, verso 6, né, que diz: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, né? Que era algo se apegar, mas se esvaziou de si mesmo. Ou seja, ele não buscou os seus interesses, né? Timóteo é alguém que não busca os seus interesses, né? Tá vendo como que o assunto da unidade toda hora está aí voltando? O modelo de um relacionamento, de uma unidade que Deus quer, volta e meia aparece aí, né? O assunto está circulando, né? Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai, né? Portanto, é ele quem espero enviá-lo tão logo que me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Tá vendo, gente, como Paulo estava doido para ver a igreja dos irmãos de Filipos, né? Ele estava louco para ver. Ele está falando aqui, já tinha falado, né? Agora, ele aqui está falando, e aqui a gente percebe que existe um problema também que ele verifica, porque Epafrodito está com um problema de saúde, né? Contudo, penso que será necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de luta, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Então, Epafrodito leva os donativos para Paulo, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Então, alguém dá notícia para os irmãos de Filipos que Epafrodito está doente e todo mundo se preocupa com isso. De fato, ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim,
para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando virem novamente fiquem alegres e não tenham menos tristeza. Agora vamos para o capítulo 3. E novamente eu queria que vocês me ajudassem aí no chat. O tempo está voando, né? Nós temos até 10 horas para finalizar. Então, nós precisamos de terminar os 2 capítulos aí. Nós vamos ter que dar uma acelerada aqui, mas eu preciso que vocês participem aqui, né? Agora, o assunto não é mais unidade, não é mais relacionamento. O assunto muda. Paulo vai falar sobre confiança em Cristo. E há um motivo para que isso aconteça, tá, gente? E qual é o motivo, pastor? O motivo é que tinha uns religiosos, uns irmãozinhos abençoados, que estavam querendo que os irmãos da igreja de Filipos pudessem se circuncidar, né? E Paulo não vê isso como algo bom. Então, nós vamos aqui agora tentar identificar aí, no texto do capítulo 3 todinho, desde o verso 1 até o verso 21, e aí eu queria que vocês colocassem aí no chat agora e já começassem a procurar, quando é que Paulo vai falar aqui sobre, sobre o assunto que é a... peraí, deixa eu só pegar aqui para a gente poder falar melhor, né? Quando é que a gente pode encontrar em algum versículo Paulo chamando os irmãos a viver uma vida cristã correta, né? E aí eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro isso que eu estou aqui falando com vocês, né? Aqui ele fala assim, verso 17: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então, aonde a gente encontra, no capítulo 3, Paulo chamando os irmãos a viverem uma vida cristã correta, né? A viverem, terem a sua base cristã, né, de forma correta. Põe aí para mim no chat, não sei se ficou claro através do exemplo que eu dei do verso 17, que Paulo chama os irmãos, né, a terem esse exemplo, né? Coloquem aí para mim no chat, escrevam aí no chatzinho, né, e ponham aí, tá? Eu não vou abrir o áudio por causa do tempo, porque senão nós não vamos conseguir terminar. Mas eu queria que vocês colocassem aí para mim no chat, aonde a gente encontra, qual versículo que a gente pode encontrar Paulo chamando os irmãos a viverem uma vida cristã, a terem atitudes de atitudes corretas, né? Como eles deveriam viver uma vida cristã. Alguém pode colocar aí, por favor? Vamos lá, gente. Vamos trabalhar um pouquinho. Eu sei que está todo mundo cansado, né? O verso 9 do capítulo 3, deixa eu ler aqui para vocês, né? A Emanuele colocou o 17 também, eu vou ler o 9 e vou ler o 17. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. Muito bom, né? O verso 17 foi citado aqui, deixa eu ler aqui para vocês, né? Peraí. Aqui, ó, achei. Verso 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Muito bem, Manuel. Mais alguém, gente? Capítulo 3, o verso 14, a Liliane está colocando aqui, né? Diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Muito bem. Mais alguém pode citar? E tem vários textos. O verso, Maria José está colocando o verso 20 e 21. Pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do domínio, né? Verso 21 também, eu já li, né? O verso 20: a nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente Salvador. Muito bom, Maria José, é isso mesmo. Vamos lá, tem mais algum versículo, gente?
Verso 10, a Angélica colocou aqui, ó. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação do seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Muito bom. Né? A Edith está falando no verso 21, eu até li. Muito bom, Edith, é isso mesmo, tá certinho. Né? Quem mais? Tem mais alguém aí? Bom, vamos lá então. Paulo começa aqui o capítulo 3, verso 1, chamando novamente, afetuosamente, aqueles de irmãos, né? Perceba Paulo aqui, num tom bem pastoral, trazendo o assunto do capítulo 3. E qual é o assunto do capítulo 3? Vida cristã, né? A vida cristã real, né? Como que é realmente a vida com Jesus? E ele começa falando ele diz assim: escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, e não é cansativo para mim, é segurança para vocês. Então, ele está aqui como um pastor que está protegendo as ovelhas de falsos ensinos. A gente precisa aqui entender que, apesar de que aquela igreja que começa no capítulo 16 de Atos, sem muita presença de judeus ali na cidade de Filipos, né? Tanto é que Lídia, o carcereiro, aquela adivinhadora não eram judeus, eram gentios, e eles se convertem. A gente precisa entender o seguinte, que o apóstolo Paulo está aqui falando para esses irmãos depois de 10 anos. Então, tudo indica que com o tempo muitos judeus, cristãos, judeus que seguiam os ensinos de Jesus, mas que ainda mantinham a tradição judaica, estavam agora infiltrados naquela igreja. E essa igreja, que anteriormente, no início, não tinha problema nenhum, tanto é agora, no capítulo 3, parece-me que alguns estavam sendo pressionados quanto a isso. Só para vocês entenderem um pouquinho o que significa isso, eu não sei se vocês têm pessoas na família de vocês que são extremamente religiosas, são extremamente legalistas, né? Então, você já participou, por exemplo, de um aniversário, ou às vezes de alguma festa na família, e que você chega lá, né? Ou às vezes você vai na academia, ou às vezes, e aí você chega no aniversário lá. Vou pegar um exemplo de um aniversário. Você chega lá, né, e aí aquela pessoa é, observa você, como você está se vestindo, ela vê que você não está de saia, ou às vezes você usa uma maquiagem, e aí ela já começa a te condenar. E aí, ao invés de você se sentir é, bem, você começa a se sentir mal, né? Porque você começa a ser pressionado e aquela pessoa às vezes começa a falar como se você não fosse tão crente quanto ela, tão abençoada como ela. Então, esse ambiente que você às vezes vive, imagina o ambiente da igreja de Filipos com relação a esses irmãos judeus que estavam ali, né? Agora, o que acontece? Paulo chama eles de cães, né? Paulo ele aumenta o tom aqui, né? E ele, né, chama eles de cães. E a expressão cães, os cães antigamente eram considerados animais impuros, né? Cachorro era naquela época um animal impuro. E era muito comum que os gentios carregassem esse tipo de título de cães. Só que Paulo está falando aqui que quem eram os cães não eram os gentios, mas eram eles. Eles que estavam ali ensinando um falso evangelho. É verdade que a grande briga de Paulo, Paulo não tem uma briga em Filipenses, né? Como, por exemplo, em Gálatas, né? Gálatas, Paulo pega firme com a questão da influência, né, de alguns irmãos tentando mudar o evangelho. Mas parece-me que havia, não tanto, mas alguns que estavam ali na igreja, enchendo a paciência, né? Onde, inclusive, Paulo fala que perde a paciência com esse pessoal,
né? E aí Paulo confronta. E agora ele vai falar, né? Cuidado com os que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, né? E aí, assim, a circuncisão, para quem não sabe, né, era aquela cirurgia ou aquela que acontecia com toda criança, com 8 dias de nascido, né, do sexo masculino, onde o pênis era feito, né, ali, como se fosse hoje, né, não posso nem falar, fimose, é aquele, né, aquele freiozinho ali no pênis, né, o prepúcio do pênis, e então é, eles entendiam aquilo ali como um sinal de que qualquer um que fosse salvo deveria fazer isso. Baseado aonde? Baseado no que Deus pede para Abraão, né, para fazer isso com Isaac, né, lá em Gênesis. Só que é, eles entenderam isso como um pré-requisito para a salvação, e Paulo não concorda com isso. Ainda mais quando se fala de gentil, né? Que não é judeu por nascimento, então não é isso que faz alguém ser salvo. É muito semelhante a pessoas que ainda hoje acham que a salvação é por obras, né? Por atitudes que a gente tem e não pela salvação por crer em Cristo, né? E aí ele vai confrontar. E ele vai falar que, eu vou resumir aqui por causa do tempo, ele vai falar que se alguém tivesse que usar disso para ser salvo, ele mesmo seria essa pessoa, porque ele inclusive seguiu tudo, né? Ele, ele era circuncidado no 8º dia, ele era fariseu dos fariseus, ele era alguém que era da tribo de Benjamim, ele tinha todo o currículo que alguém poderia usar para a salvação, e ele entendeu que nada disso servia de nada. Ele, inclusive, fala que isso é esterco, né? Tipo, é cocô, não vale nada, né? E ele, então, vai falar que ele entendeu que a justiça que ele realmente que ele tinha e que valia mesmo era a justiça de Cristo, né? O verso, não sei quem colocou aí, mas o verso 9 diz: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça. Ele está falando daquilo que ele tinha, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Qual é essa justiça? A justiça de Cristo, né? Por causa de Cristo eu fui salvo. Aí o verso 12 ele vai então falar que ele não alcançou tudo ainda, mas faz. Ele, é, ele, ele diz, né? Mas prossigo para o alvo para alcançar, pois para isso que fui alcançado por Cristo, né? E esse é um dos textos mais lindos, porque ele vai falar exatamente que ele continua caminhando, né? A gente podia achar que Paulo era perfeito, e aqui ele está falando exatamente sobre isso, né? Interessante porque se a gente olha para a história de Paulo, Paulo teve problema com relacionamento, né? João Marcos, por exemplo, que foi um discípulo de Paulo, eles tiveram um problema, tanto é que Paulo disse que João Marcos é, em certo momento se afastou dele, e depois ele pede para João Marcos voltar já no final da vida dele. Então, Paulo também tinha as suas dificuldades, mas ele sabia, né, da vida que Deus o chamava a viver como servo do Senhor. Agora, o verso 18 diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se de algum aspecto vocês pensam de forma diferente, isso também Deus lhes esclarecerá, né? Agora, ele vai falar, né, irmãos, sigam o mesmo exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Verso 18. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o Deus deles é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, porque só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente. Paulo está falando de novo desses irmãos, lá do início, que ele chama de cães, que falam de um evangelho que não é evangelho, que é um evangelho por obras, por esforço humano, né? Bom, vamos para o capítulo 4, para a gente poder aproveitar esse finalzinho aí e a gente tentar encerrar
esse livro maravilhoso que é o livro de Filipenses. Bom, Paulo novamente no capítulo 4 volta a falar da relação dele com essa igreja. O capítulo 4 são as últimas exortações que ele dá, mas também as últimas palavras que ele traz para essa igreja. Portanto, capítulo 4, verso 1, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria. Viu aí a palavra alegria aí presente, né? E a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados, né? Eu queria que vocês colocassem no chat aí para mim, né? Palavras, não agora versículos, mas palavras que a gente pode encontrar aqui que demonstram, né, essa alegria que Paulo tinha, esse relacionamento que Paulo tinha com a igreja de Filipos, né? Põe aí para mim, né, eu já citei o capítulo 4, verso 1, né, ele diz, né, meus irmãos, a quem amo, né, percebe a palavra, né, a quem amo e de quem tenho saudade, né, então perceba essa relação de Paulo com essa igreja. Tenta encontrar aí palavras ou frases, e aí coloquem no chat aí, que demonstram essa relação de proximidade de Paulo com, é, com a igreja de Filipos. Põe aí, ó. Leal, verso 3, né? Vamos lá. Leal, companheiro de jugo, né? Põe onde que está o versículo que está igual a Maria José colocou. Que mais? Vamos lá, gente. Sei que vocês devem estar com, alguns devem estar com sono, né? A bateria já está acabando já. Alegrem-se, verso 4. Tentem procurar também mais no final também, tem muitos, a partir do verso 10 também tem coisas aí, no finalzinho do capítulo também, podem procurar aí. Amabilidade, verso 5. Acharam mais? Palavras que expressam o amor de Paulo pela igreja, no capítulo 4. Bondade, verso 17. Palavras, frases também, tem algumas frases aí também. Olha aqui o verso 18, vou dar um exemplo aqui, ó. Estou amplamente suprido, né? Verso 18 aí, ó. Bom, vamos lá. No capítulo 4, então, Paulo volta a falar sobre essa relação de proximidade, e agora o verso 2 diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Né? Interessante, né? Paulo aqui falando, né? Ele está aqui pedindo para alguém, né, tentar ajudar ele, né, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na casa do evangelho por Clemente. Havia com certeza um beozaço aí entre Evódio e Sintique, né, que ele pede até interferência pastoral aí, né, fala, reúne aí, marca uma reunião aí, porque o negócio, o pau tá quebrando aí. Rumores que era nora e sogra. Dayara tá falando aqui que há rumores que eram nora e sogra. Mentira. Tô brincando.
Né? Tá gravando aqui, né? Vai que, né? Mais há rumores aí, só que não. Bom, sim, peço a você, leal companheiro de jugo, né? Verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, né? Então a gente precisa ler, né? Você fala assim, nossa, mas aí Paulo chove de vários assuntos. É verdade, é porque ele aqui está trazendo vários conselhos. É uma carta é uma despedida da carta, né? Então ele está aqui dando vários conselhos para vários irmãos, várias pessoas, né? E agora ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Finalmente, né? Agora ele traz esse tom mesmo de finalizando. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Põe em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Verso 10: alegram-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Tá? Vamos entender aqui, tá, gente? Eu acho que quem está aqui ouvindo, né, o tempo todo, claramente quem entendeu vai ler esse texto, vai entender que Paulo não está aqui dizendo que aqueles irmãos perderam o interesse por ele e agora eles estão renovando, né? Tipo, antes eles não estavam mais gostando de mim, estavam chateados comigo e agora não. Na verdade, o que Paulo aqui está querendo dizer é que antes eles não podiam ajudá-los. E por quê? Porque Paulo estava preso e não tinha como eles enviarem donativos. Até que alguém foi, né? E a gente sabe que Epafrodito fez isso, né? Timóteo provavelmente estava ali também visitando Paulo, mas não tinha vindo de Filipos, mas Epafrodito sim, né? E aí ele manda donativos para Paulo, e Paulo então está dizendo, né? Vocês renovaram o seu interesse por mim, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo, né? Por quê? Porque estava preso e não tinha como, né? Não tinha ninguém, e aí a gente precisa levar em conta que Roma e Macedônia, né, não é Cidade Nobre, Vila Celeste, né, né, não é Iguaçu, não, é bem longe, né? E não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Mais uma vez, a gente precisa entender aqui o contexto do texto, né? Porque quem lê o texto parece que Paulo não está querendo receber ajuda. Parece que ele está confuso, né? Ele fala que os irmãos renovaram o interesse por ele, mas ele diz assim: ah, mas eu não estou precisando de alguma coisa, né? Então parece que quem lê esse texto isoladamente, e aí vocês que estão aqui com certeza são apaixonados por estudar a Bíblia, né? E é um erro muito grande quando um pregador, alguém lê um texto isolado, um texto fora do contexto vira pretexto, né? Pretexto para heresia, pretexto para baboseira, pretexto para falar o que não é. E aqui, Paulo não está sendo snob, Paulo não está aqui desmerecendo o cuidado. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que é, ele aprendeu a viver na circunstância que ele estava. Naquele momento, ele estava recebendo donativos, ele estava muito bem. Mas a alegria dele não estava depositada na ajuda, porque ele entendeu que a alegria dele não dependia das circunstâncias, mas sim de Deus. E então ele falou, né? Sei o que é passar necessidade, o que é ter fartura. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez aí, um versículo mal utilizado e colocado da hora errada, né? Paulo está falando aqui, tudo posso naquele que me fortalece.
Em que ele está dizendo? Ele está dizendo tudo posso, ou seja, eu consigo viver feliz e satisfeito na fraqueza, ou na falta, ou na fartura, porque Deus me fortalece independente da circunstância, né? Então, independente do momento que eu esteja, né? Tem gente que fala assim: "Ah, eu tudo posso, se eu quiser comprar o carro, tudo posso, naquele que me fortalece", né? Eu já pedi. Deus falou isso comigo, né? Então, usa esse texto para falar, né? Mas, na verdade, o texto está dizendo o quê? Tudo posso, ou seja, e Deus me fortalece para passar por todos os momentos, sejam os bons ou os ruins, porque Ele me fortalece. Quem entendeu isso aí, agora dá um joinha nesse momento aí, né? Aplaude de pé a igreja, né? Dá um joinha aí, vamos interagir aí, né? Porque esse é um texto muito importante e mal interpretado quando fala tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo entendeu que tudo posso não tem a ver com tudo que eu quero, mas tem a ver com o momento que eu passo, eu sei que Deus me fortalece, seja no momento bom ou no momento ruim. Deu para entender, Thaís? Deu? Bom, né? A turma aí, né, deu para entender todo mundo. Glória a Deus por isso, né? Apesar disso, verso 14, Paulo volta agora a reconhecer, né? Apesar disso, vocês me fizeram bem. Isso foi muito bom, né? E aí, eu não sei se vocês perceberam, né, ao longo da carta, mas Paulo, ele não tem problema de tratar alguns assuntos que a gente tem. Por exemplo, o assunto sobre dinheiro, receber ajuda, ele não tem problema com isso. Por quê? Porque ele tinha consciência de que ele não era interesseiro, que ele não estava aproveitando. Então, qual era o problema de falar sobre isso, né? A gente hoje tem, porque tem muita gente que tem segundas intenções, né? Mas eu acho que quem tem o coração correto em Deus não precisa ter medo de falar sobre isso, né? E agora ele vai falar também, ele vai falar do quanto que isso foi bom, a ajuda, que fez bem para ele se sentir amado pelos irmãos, querido, né? Cuidado, ele diz assim, né? Apesar disso, vocês me fizeram bem, em particular, de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, ele está falando lá atrás, quando ele foi pregar, lá em Atos 16, quando ele pregou a primeira vez. Né? Quem está nessa aula aqui, desde a outra aula, vai lembrar disso. Né? Quando ele está se referindo lá atrás, no início. Né? Quando ele foi pregar lá, aquele tanto de gente converteu, nenhuma igreja partilhou comigo. Ou seja, ele vai fazer uma viagem missionária, mas ele não tem apoio financeiro de ninguém. Né? E agora ele diz: exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Então, tá vendo que a igreja de Filipos não ajudou Paulo só nesse momento quando ele estava em Roma, mas quando ele estava em Tessalônica, né? Não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, né? Paulo está muito preocupado, né, com que os irmãos possam estar pensando, mas o que pude ser, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho, é mais do que suficiente. Então, Paulo está aqui satisfeito, contente. O contentamento de Paulo, né, a respeito disso. Então, ele está dizendo, gente, olha, eu não preciso mais do que vocês me mandaram, já foi o suficiente. Né? E aí, agora, o verso 19 diz: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Verso 21, saúdam a todos os santos em Cristo Jesus. Vamos lembrar aqui, gente, os santos lá do início. Lembram o verso 1 aí presente aí? Né? Os santos em Cristo, né? Os irmãos que estão comigo enviam saudações, né? Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no Palácio de César. Olha a presença aí dos irmãos convertidos, dos soldados romanos aí convertidos aí, ó. Os irmãos do Palácio de César, ele está falando dos soldados, dos caras que estavam ali trabalhando na prisão. Os homens convertem e eles estão mandando saudações para a igreja, né? Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de
César, né? Paulo ganhou um monte de gente para Jesus aí, Samela, né? Você que gosta de evangelizar aí, olha o tanto de gente, inclusive os soldados romanos aí. A graça do Senhor Jesus Cristo seja, né, com o espírito de vocês. Amém, né? Assim seja. Uau, né? Glória a Deus. Olha que bênção, né? Conseguimos, né, finalizar o livro de Filipenses, né? E chegar ao final desse livro incrível que eu tenho certeza que todos vocês aprenderam tanto. Eu estou muito feliz, né, de ter conseguido. Aprendi muito, né? Eu tenho certeza que a próxima vez que eu for dar um seminário vai ser melhor, né? Vocês foram meus cobaias, né? Né? Aprendendo também, né? E eu espero que vocês tenham crescido, aprendido muito aí, né? Eu quero que vocês coloquem aí, né, em uma palavra o que foi para vocês esse seminário de Filipenses, né? Seja os que participaram dos dois, né, ou de um só que foi hoje. Põe aí para mim uma palavra, duas, o que vocês puderam aprender aí, ó. Edificante, foi bênção, revelador, né? Coloque aí, quero ver todo mundo. Extraordinário. Olha aí, Maria José, a Maria Casado, a Samila, maturidade. Ponham mais aí. Todo mundo participando, gente. Vamos lá. Dá um feedback aí, ó. A Gabi tá conhecimento, Gabriela Barbosa. Quem mais, gente? Tem gente que não colocou nada, não, ó. Eu vou achar que vocês não aprenderam nada, hein? Vamos lá. Foi bênção. Bom demais. Era a coisa que mais comia minhas unhas todas no primeiro dia. Edificante, foi ótimo, apesar de não estar muito bem. Bênção demais, incentiva a conviver. Quando é o próximo? Olha, ótimo. Nós estamos preparando umas coisas boas aí, vocês vão ver, né? A próxima fase do Apocalipse. Esse Pedro é ousado, né? Né? Meu Deus, né? Amém, gente. Muito bom. Eu queria pedir um favor para vocês, né? É, nós vamos tentar aqui fazer um negócio que é abrir a telinha para a gente poder tirar foto de todo mundo. Eu tiro daí? Consegue aí, irmão? Eu tô em outro aparelho. Porque eu não tenho a manha total, não. Vamos lá. Nós vamos conseguir aqui. Vamos abrir aí, gente. Tô conseguindo aqui, ó. Vai dar certo. É. Aqui. Vamos lá, gente. Abrindo a telinha para a gente tirar uma foto bem bonita, registrar esse momento histórico. Isso. Vamos lá, tem mais gente aí, ó, para abrir. Vai ter que fazer duas fotos, eu acho. Vamos lá. Juntem aí. Tem que tirar duas fotos? Pode tirar aí você mesmo. Vamos lá. Faz aí, pose aí, ri aí, nós vamos tirar duas fotinhas. Ai, meu Deus. Tecnologia. Tecnology. Peraí, que vai dar certo. Pedro, nós estamos tirando foto da sua geladeira, hein, Pedro? Ah, deu uma turma. Peraí, que agora eu vou tirar da outra. Vamos lá, tem outra turma ainda. Vamos lá. Vamos lá, que tem a turma da Angélica, da Liliane, da Gabi. Vamos lá. Travou. Enquanto a pastora está aqui tirando a fotinha, queria agradecer todo mundo, né, pelo empenho,
por estar aqui, né? Agradecer a paciência de todo mundo também. Espero, sinceramente, ter contribuído para o crescimento de todo mundo, ter feito vocês avançarem mais no conhecimento da palavra, né? E que vocês continuem buscando conhecer mais a palavra, né? Conhecendo mais a palavra, mais a gente vai parecer com Jesus, a gente vai saber mais, né? E os próximos, né, a gente vai melhorando mais ainda e a gente vai fazendo o negócio ficar mais ainda top ainda, em nome de Jesus. Amém? Deu para tirar, amor? Tô tirando a segunda turma, peraí. Isso. Amém. Vamos orar então. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por cada momento aqui de crescimento, de aprendizado. Te louvo, Deus, por cada um dos irmãos e irmãs que separaram esse tempo para crescer, conhecendo mais da tua palavra. Amém. Eu sei, Pai, que tudo isso, Pai, tudo que nós aqui aprendemos, ó Pai, será, Senhor, ó Deus, de crescimento para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma noite de descanso e que a gente possa, Pai, cada vez mais ter fome e sede da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Nós vamos abrir o áudio aí para vocês despedirem. Tchau para vocês. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Jesus. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Não demora não, pastor. Tchauzinho, boa noite. Tchau. Fica com Deus. Agora dá para falar. Boa noite, pastor. Passa de contigo. Viu? Amém, querida. Deus abençoe. Para a gravação.